Agora nós vamos falar de coisa séria. 14 de novembro. Você sabe que dia é hoje? Eu vou dizer para você. É o Dia Mundial de Combate ao Diabetes. Está vendo isso aqui? Que eu já me engajei, ó. Azulzinho, tá vendo? E eu acho que é um excelente pretexto para nos conscientizarmos e cuidarmos da nossa saúde. Você sabia que no Brasil estima-se que 13 milhões de pessoas, olha o número, 13 milhões são diabéticas, sendo que 65% delas são obesas? A doença ainda tem prevalência maior entre as mulheres. Se cuida, bonitinha. Então, vamos ouvir um especialista e também o outro lado dessa história toda. E, para tanto, eu convido o endocrinologista e coordenador do grupo de diabetes do Hospital Bandeirantes, Dr. Paulo Riso, e a estudante Ananda Janotti. Tá, é tão bonitinha. Outro beijo no tio. Já dei alguns lá fora. Tiramos foto, tudo. Paulo, obrigado por ter vindo, querido. Obrigado. Eu. Bom, falar com ela, né, Paulo, antes? Vontade. Ananda, você tem 21 aninhos de idade. Podia ser minha neta até. E convive com a diabetes há 9. Sim. Como é que você descobriu que você tinha diabetes? Então, foi uma época que, assim, eu emagreci 6 quilos em menos de uma semana. Em menos de uma semana? Menos de uma semana. Minha disposição, assim, era mínima. Não tinha disposição para nada. Eu saía da cama já com vontade de voltar. Não conseguia ficar muito tempo em pé. Minha fome também já não era tanto, assim. E eu tinha muita sede. Muita sede. Então, isso me fazia ir muito no banheiro. Então, foi assim que eu descobri. Minha mãe um dia acabou me levando no médico. Os médicos fizeram um monte de exames, não descobriram nada. Até que fizeram o teste do destro. Tá. Para medir o índice de glicemia, que foi aí que eu descobri que eu tinha diabetes. Alguém da sua família possui esse histórico? A gente sabe, né? Está comprovado que existe um componente genético nisso, né? Alguém? Não. Na minha família, ninguém. Que coisa engraçada isso, né? Agora vamos falar com o Paulo, porque ele vai explicar para a gente direitinho essa história. Doutor Paulo, vamos elucidar para quem está em casa, quer dizer, a coisa mais, nem simples, simplista. O que é a diabetes? Como ela se manifesta? Bom, vamos voltar um pouquinho para a história. O diabetes já é descrito 3 mil anos atrás. No Antigo Egito, 1500 anos antes de Cristo. O quê? Documentos médicos daquela época, que chamavam o Papiro de Ebers, já descreviam o que seria o diabetes. Com o tempo e com os conhecimentos adquiridos, hoje a gente sabe que o diabetes é uma condição onde ocorre uma incapacidade do organismo utilizar o açúcar, vamos falar esse açúcar, vamos chamá-lo de glicose, tá, como fonte de energia. Essa incapacidade ocorre porque o pâncreas, um órgão que está atrás do estômago, não consegue produzir ou produz de maneira insuficiente um hormônio chamado insulina. Esse hormônio age como uma chave que permite a entrada da glicose na célula e sua utilização. Além disso, esse hormônio ajuda a manter a glicemia, ou seja, o nível de glicose no sangue, na faixa normal, de 70 a 99. Quando essa glicemia aumenta, aí temos a hiperglicemia, e chega a passar de 126, que é o valor arbitrado para o diagnóstico de diabetes. Temos, então, diabetes como uma doença. E não apenas uma doença, mas um conjunto de doenças, e aí engloba as complicações do diabetes, a nefropatia, acometendo o rim, a retinopatia, a vasculopatia, todas que têm como base comum o excesso de glicose, ou seja, a hiperglicemia. Ou seja, numa tradução mais simplista, de novo, o problema de visão, que pode te levar a uma situação dramática. Eu tenho uma amiga que ficou literalmente cega. A cicatrização, que é complicadíssima, né? E isso leva a certo tipo de amputações de membros, né? De dedos, enfim. É isso, né? É isso. Para que nos entendam melhor. Agora, eu sei que tem tipos diferentes, né, Paulo? Exatamente. Tem tipos diferentes da doença. Qual é a diferença entre esses tipos? Bom, sendo bem didático, deixando de lado o diabetes da gestação, que acomete durante a gestação e termina após, o diabético genético, o diabético que desenvolve diabetes por uso de medicações como cortisona, por exemplo. Tomando cortisona, o cara que toma esteroide pode ficar diabético? Pode ficar diabético, pode retornar ao normal, mas pode continuar depois como diabético.
uma das medicações. Outras doenças hormonais, como, por exemplo, o hipertiroidismo, excesso de hormônio, pode levar a um estado de diabetes, porque são situações que geram um estado de hiperglicemia. Mas deixando essas de lado, para ser bem didático, existem dois grandes tipos de diabetes. O diabético tipo 1, que é o caso da Nanda, que é antigamente chamado de diabético insulino-dependente ou do jovem, que corresponde a 10% da população diabética. E o diabético tipo 2, que é o diabético de adulto, antigamente chamado de diabético do adulto, ou diabético não insulino-dependente, que responde por 90% da população. Qual a diferença entre os dois? E tem aquela mellitus? Que a gente chama de diabetes mellitus. Na antiguidade, o termo diabetes vem do grego, significava sifão, porque eles descreviam a doença como se todos os órgãos do indivíduo saíssem pela urina, o que entrava e saía. E o mellitus, porque essa urina tinha açúcar, uma urina doce. Antigamente, o diagnóstico de diabetes era feito examinando essa urina, constatando que era uma urina adocicada. E aí o termo diabetes mellitus. Entendi. Mas no diabetes tipo 1, o que acontece? Num determinado momento, a nossa vigilância imunológica, ou seja, o nosso mecanismo de defesa, passa a reconhecer nossos órgãos como estranhos e começa a agredi-los. Especificamente, produzimos autoanticorpos contra as células beta do pâncreas que produzem insulina, inflamando essas células e deixando de produzir insulina e desenvolvendo diabetes. Já no tipo 2, o do adulto, o que acontece é que esse pâncreas ainda produz uma quantidade suficiente de insulina, mas não adequada para a utilização de glicose. E o grande vilão disso é a obesidade, que contribui para a resistência à insulina. Ou seja, você tem a chave, mas não tem a fechadura. Eu ia perguntar exatamente isso, causas, né? Já vi que a obesidade é uma das causas. Existem outras? Sim, a obesidade é o grande inimigo, como o diabetes tipo 2. No diabetes tipo 1, a susceptibilidade genética, com tipos específicos de genes, né? E no tipo 2, a hereditariedade. Familiares de diabéticos geralmente apresentam gerações seguintes diabéticos. Agora, a maior predisposição, adultos, obesos, sedentários, que têm outros fatores de risco, em especial doenças cardiovasculares, têm maior predisposição a desenvolver diabetes e com o passar da idade, a chance de desenvolver diabetes é maior. Para você ter ideia, um adulto jovem de 7,5%, um idoso chega a 17% a prevalência de diabetes. Eu estava apresentando aqui a história, quer dizer, dentro da minha santa ignorância em endocrinologia, que a mulher é mais suscetível. Sim. A mulher passa por alterações hormonais durante a sua fase adulta, que dá uma suscetibilidade maior para desenvolver diabetes. Agora, essa não sei se é predisposição, é só em função de hormônios? Da mulher, basicamente em função do tanto é que na gravidez existem os próprios hormônios durante a gravidez, são hormônios que levam à hiperglicemia. Sim, mas esse da gravidez, ele cessa depois? Geralmente. Mas pela mulher, o grande fator, na verdade, não é nem o próprio estado da parte hormonal, a obesidade por si só. E a mulher tem ficado cada vez mais obesa. Tem cura? Uma palavra difícil. Se a gente considerar que estamos tratando de uma condição, a gente não pode falar em cura. Nós podemos falar e devemos falar em controle. A gente consegue controlar. Então, as complicações que a gente comentou, da cegueira, da amputação, da nefropatia, acontece sim naquele diabético não controlado. Eu sei que o tratamento, na verdade, tem os insulino dependentes, claro, mas tem um monte de coisas aqui que eu queria que você me explicasse. Paulo, olha aqui. Bom, o que eu trouxe alguns equipamentos, a câmera está pegando. Está mostrando. A gente passou a tratar o diabético melhor nas últimas 3 décadas. E eu vivi essa mudança, em especial em termos de aplicação de insulina. Deixamos de usar seringas, insulinas antigas, seringas de vidro, que punha para ferver. Meu Deus, seringa de vidro, botar para ferver naquela caixinha de metal. Passamos a usar isso aqui, canetas de insulina com agulhas de 4 milímetros, extremamente pequenas, né? Isso, deixa paradinho para poder mostrar. Olha, nem agulha é, uma coisa que... Dá para ver o tamanho da micro, agulha, né? Porque então, isso na verdade, ela não é profunda. Exatamente, vai até exatamente onde subcutânea. Tem subcutânea, ele é um passo subcutâneo. Outro tipo de caneta também, canetas descartáveis. Qual a grande diferença das canetas? Você tem uma precisão de dose, a agulha é mais fina, dói menos,
E, além disso, dá mais flexibilidade ao paciente. E fora a descrição, o paciente coloca com bolso, não tem que ficar carregando seringa. Em termos de monitoramento de glicemia, fazer o exame de ponta de dedo. Né? Vários modelos de aparelhos, você está fotografando, discretos, pequenos, todos com a mesma finalidade, com a ponta microgota de sangue. Você consegue ter o resultado da tua glicemia em questão de 10, 20 segundos. E algo que eu tenho muito interesse, que gosto muito, é o que a gente chama de bomba de insulina. A bomba de insulina, você estava conversando comigo em off sobre isso aí. Que é um equipamento extremamente útil para o diabético, tanto tipo 1 quanto tipo 2, mais especificamente para o tipo 1, onde é um sistema que você deixa a insulina nesse equipamento, nesse depositório, ele é conectado ao seu corpo através de uma agulha minúscula, mas uma agulha de plástico, né? Fica esse catéter conectado a você, para injetar insulina continuamente durante 24 horas. E acoplado a isso existe um sensor que mede a tua glicemia, também colocado no abdômen, mandando sinais por radiofrequência para o sensor. Radiofrequência? É. Olha que coisa maluca. Ele anota a tua variação de glicemia, te dá o teu valor e você ajusta a tua dose. Isso é o que a gente pode chamar do mais próximo do pâncreas artificial. Tá. Veja bem, ele é um sistema de infusão. Ele não é um pâncreas automático. Mas você tem um controle. E com isso você tem a flexibilidade melhor e um melhor controle do seu diabetes, evitando as complicações. Ananda, amor meu, como é que é seu dia a dia? Como é que você faz para controlar o diabetes? Aqui tem um tratamento conservador, você controla. Como é que você faz? Então, em relação aos aparelhos que o doutor mostrou, eu aplico insulina 2 vezes ao dia. Tá. E durante as refeições, as principais refeições, que no caso as minhas são 4, café da manhã, o almoço, a janta e um lanchinho antes de dormir, eu meço a glicemia antes dessas refeições. Então eu tenho um controle baseado nisso. Fora isso, tenho aquele controle de que não pode comer doce. Não é que não pode, tem que evitar. Tá. Claro que se você tiver uma diabetes bem controlada, você pode... Tem de diet hoje é impressionante. Nós temos um cliente aqui, inclusive, uma geleia. Outro dia eu provei a geleia de frutas vermelhas. Diet. Que light é uma coisa, diet é outra. Diet é para diabético. Não tem açúcar. Espetacular. Tem tudo, tem chocolate, tem tudo. Os caras que comem chocolate diet achando que não vão engordar. Não! Vai engordar. É que o light é que é um pouquinho, mas aí o diabético não pode. Se eu pedisse a você para você fazer um teste, deve fazer todo dia isso, né? Faço. Você faria para o seu tio aqui? Claro. Com o que você vai fazer? Eu trouxe o meu aparelho. O teu? Ah, tá. É diferente daqueles, Ana? Então, o meu... ele tem a mesma função, só que... Ah, é bonitinho, pequenininho. Ali, tem um ali parecido? Tem. Tem um parecido. Como é que você faz? Então, eu uso a fitinha, né? Ah, fitinha. Essa fitinha é ela que vai receber o sangue? Sim, o sangue. O sangue vai aqui na extremidade dela. Tá. Aqui. Deixa eu apertar aqui. E tem a canetinha para furar o meu dedo. Oh, Deus meu. Pode furar? Pode. Dói? Tá, não. Quer dizer, antes Furou. doía, mas furou, tá vendo? Mas o sanguinho eu tô, ó. Sim. Olha, ó, uma gotinha ali, ó, aparecendo ali. Nada. Mas já dá para fazer o exame? Já. Tá, aí você bota a fitinha? Eu boto a fitinha no aparelho? No aparelhinho. Tá. Aí eu espero ele pedir o meu sangue. Quando ele pedir o sangue, eu coloco aqui. Ele faz um barulhinho. Eu vi. Aí tem que esperar um pouquinho. Tá. Estamos aqui Tá esperando. medindo. E ele dá... Quanto deu? Deu 320. Tá muito alto agora porque eu tô nervosa. Nervosa por quê, amor meu? Olha, deixa eu mostrar aqui para... G, é você que vai mostrar, G? 320. Isso é taxa de glicose? Alta. 320? Mas não é 126 o negócio? Então. Mas quando fica nervoso, altera, pô? Altera. Ai, Deus meu. Agora, quais são as outras opções que o diabético tem para manter o controle?
dessa condição? Bom, qualquer tratamento tem um pilar, melhor, são 3 pilares e uma base que é fundamental, que é a educação do paciente, da família e, obviamente, dos profissionais de saúde. Aí, o cara fazendo um bom exercício aí. O primeiro pilar é a atividade física. Tá. O segundo pilar, uso de medicação. Tipo 1, insulina, insulina, insulina. Tipo 2, drogas orais, mais insulina. E pode o tipo 2 chegar a um ponto de precisar usar somente insulina, porque a sua própria reserva acaba. E o terceiro pilar, a dieta. Tá. Dieta para manter o peso saudável, evitar a obesidade. Mas tão importante quanto esses 3 pilares é controlar pressão arterial, colesterol e, se for fumante, cessação imediata do tabagismo. Lógico. Ninguém é suicida, né? Exatamente. Bom, tem gente que é. Quero te agradecer muito, viu, Paulo, Muito por ter obrigado. vindo. Quero agradecer a presença do Dr. Paulo Riso Genestretti, endocrinologista, coordenador do grupo de diabetes do Hospital Bandeirantes. E você que vai ficar calminho agora, está acabando, Ananda. Aí, ó, acabou. Eu quero ver isso cair para 90. 90 é bom demais, né? 90 é ótimo. Então, aqui essa bonitinha é a Nanda Janotti, que veio também com essa beleza juvenil ilustrar a nossa pauta. Obrigado, meu amor. Obrigado, querida.